Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Bom dia, paz e alegria. Sou Marcelo da Rosângela. E eu sou a Rosângela do Marcelo. Somos da equipe Caná Nossa Senhora dos Navegantes. Em nosso encontro tivemos 39 casais de cursistas. E como equipe nós estávamos em 20 casais. Nosso retiro aconteceu neste último final de semana, dias 16 e 17 de fevereiro. Nós tivemos 11 apadrinhamentos de crianças do Haiti. Vamos ler agora algumas fichas de impressão. Uma cursista relatou que estava muito aflita com diversos acontecimentos ruins que antecederam o retiro. E durante o retiro ficou aliviada e muito tranquila, tendo a certeza de que Deus está em seu casamento, independente da situação em que estejam. Uma outra relata: a família Caná ajudou bastante a minha família e meu casamento, e gostaríamos de fazer o mesmo para outras famílias. Paz e alegria a todos! Bom dia a todos! Nos dias 16 e 17 de fevereiro, fizemos o curso Segredo de Paulo, em Roncalha, na província de Pádua, com as fraternidades Espírito Santo, São Francisco, Santa Ana e Joaquim, São Bento, São Giovanni Paulo II e com o grupo da Pastoral de Rua. Os cursistas eram 63 pessoas, que participaram com entusiasmo dos temas que foram propostos e viveram com muita alegria as dinâmicas. O curso ajudou a conhecer com mais profundidade a vida e a missão de São Paulo. Descobrimos como ele evangelizou o mundo e como se deu o seu sucesso pastoral. Tudo isso nos encoraja a não nos firmar diante dos obstáculos, mas anunciar como ele o Evangelho da Graça. Um cursista escreveu: "Me sinto mais que vencedor depois do curso. Me sinto mais motivado e cheio de energia para anunciar Jesus, nosso único Salvador." Um outro escreve: "Foi emocionante para mim o momento em que Paulo, no cárcere, entregou o seu segredo e nos encorajou a fazer correr a palavra de Deus." Façamos juntos correr a palavra de Deus. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Eu, Pedro, testemunha dos sofrimentos de Cristo, o Supremo Pastor. É claro que essa carta de Pedro bem mostra a evolução da compreensão que ele tem de Jesus, a respeito do que vimos ontem. No fim de sua vida, Pedro não se define testemunha dos milagres de Jesus, mas dos seus sofrimentos, porque entendeu que o milagre maior é o sacrifício por amor. O caminho de Jesus deve se tornar o caminho de cada um de nós, pequenos pastores a serviço do grande pastor, galhos dessa videira que não são dominadores, nem ávidos, nem tiranos, mas humildes modelos, que guiam pelo testemunho e não com a força. Da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto os presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por obrigação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Sede pastores do rebanho de Deus. Quem escreve aqui é um São Pedro maduro, homem vivido, pastor experiente. Ele sabe que tudo roda ao redor dos sofrimentos de Cristo. Esse é o maior milagre, o sofrimento de Deus junto ao homem por amor do homem. Pedro tem uma consciência clara que ele é pastor somente junto a este grande pastor que é Jesus Cristo. Somente olhando para Cristo saberemos o que significa ser bom pastor. Pedro explica: cuidai do rebanho a vós confiado. A primeira coisa que deve ser bem clara é que um dia prestaremos conta a Jesus de cada sua ovelha, que ele nos confiou por um certo tempo. As ovelhas nascem do coração de Jesus, grande pastor. Lhe custam sangue e ele não quer que nenhuma se perca. Portanto, cada um de nós pode se perguntar como é o seu acompanhamento em relação às ovelhas que ele tem para cuidar. O pastor não pode ser uma placa de direção, porque mesmo indicando a direção certa, a placa não cuida de ninguém, e se alguém erra o caminho, esta placa não move um dedo para salvar quem está errado. Um pastor não pode ser nem um guarda de trânsito, que multa todo mundo, porque Jesus espera dele que seja um pai que dá bons conselhos, não que mande todo mundo para o inferno com suas multas. O pastor não pode ser um dominador. Pedro fala: cuidai do rebanho livremente e não como dominadores, mas como modelo do rebanho. Quanto é importante isso! Não se comanda com a boca, mas com a vida. Cada um de nós, em algum setor, é responsável de alguma pessoa. Vamos nos perguntar: eu sou dominador? Eu exijo dos outros o que eu mesmo não faço? Vamos nos perguntar se conduzimos o rebanho com o exemplo de vida ou somente com ordens frias que saem da nossa boca e que revoltam todo mundo. Um teste importante para saber se somos pastores bons é nos perguntar se conhecemos as nossas ovelhas pelo nome, como Jesus. Conhecer pelo nome significa conhecer seu coração, suas necessidades, suas ansiedades, preocupações. Conhecer como um pai e uma mãe. Tente pensar um pouco que tipo de pastor você é. Faz quanto tempo que você não dialoga pessoalmente com as suas ovelhas? Um papo profundo de amigo, de pai? Faz quanto tempo?
Pedro insiste em um convite que merece a nossa atenção. Não sejam dominadores. Ele bem sabe que esta é a pior tentação do ser humano, ser um dominador. Existe um ditado que diz: dá ao homem um pouco de poder e você verá quem ele é de verdade. No sentido que o poder revela se a pessoa é boa ou é soberba, se é egoísta, se pisa nos outros ao invés de servi-los. Pode até ser que uma pessoa, quando deve obedecer, pareça um cordeirinho, mas quando deve coordenar, coloca para fora suas garras e salve-se quem puder. Trata-se de mecanismos psicológicos até normais, mas não podemos esquecer o ideal de Jesus. O primeiro entre vocês seja o último, e o maior seja aquele que serve. Como seria bom ter a atitude de Jesus em tudo. Ele não enxerga o rebanho como 1000 ovelhas amontoadas, mas enxerga você, exatamente você. Conhece você pelo nome, dialoga com você. Jesus não ama por atacado, mas ama cada um pessoalmente. Essa é a grandeza de Deus. Você pode se sentir sempre nos seus braços e no seu colo. Assim Jesus quer que sejam seus pastores. Jesus quer que tenham um coração de mãe, onde cabe todo mundo. Um pastor que não conhece suas ovelhas uma por uma, pessoalmente, um pastor que não mantém um constante diálogo com suas ovelhas, não é pastor. Um verdadeiro pastor só pode se dar paz, ficar tranquilo, quando todas suas ovelhas se tornam pastores igual a ele. Sim, porque de cada boa ovelha sai um bom pastor, mesmo que seja um pequeno bom pastor. Sempre se lembre da lei humana: cada um tem os filhos que merece, ou seja, cada um tem as ovelhas que merece. Se tuas ovelhas são rebeldes, revoltadas, desobedientes, loucas, preguiçosas, afastadas, desgarradas, o pastor deve se perguntar se ele está acompanhando bem estas ovelhas, se consegue entrar no coração de cada ovelha para fazê-la retornar ao redil, se está orando para cada ovelha. Repetimos, o pastor só pode se dar paz quando cada ovelha a ele confiada se torna um pequeno bom pastor, da mesma forma que os pais ficam sossegados somente quando os filhos constituem sua família. Aí podem dizer: missão cumprida. Assim acontece com o nosso rebanho. Devemos conduzi-lo ao céu e não amarrá-lo aos nossos pés. Depois dessas reflexões, vamos ouvir novamente o breve e forte trecho de São Pedro. Caríssimos, exorto os presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por obrigação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Vamos dedicar um momento para anotar as frases da meditação e da leitura que mais nos atingem.
Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos estimule a sermos pastores como Deus quer. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Cuidai do rebanho a vós confiado. Paz e alegria a todos. Como modelo do rebanho, paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar.
solidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar.